Bem-aventurada a voz do Absoluto, que agora ecoa nos baixos mundos, pontificando o retorno daquelas sementes ao seu estado real. Bem-aventurado, pois o Absoluto, que se planifica além de todas as formas de vida e incumbe de prosseguir o retorno. Bem-aventurado o labor de quem atravessa o cosmo em busca das sementes perdidas, condicionando-as à preparação desse retorno. Nos baixos mundos, já eclode a vibração do energético consciente, cruzando curtos espaços, como prenúncio de festa, entre visitantes e retirantes. Bem-aventurado o consciente que cultivar o conhecimento da vida, independente da matéria, em sua busca de retorno. Bem-aventurados os caminhos da lapidação, cujo amargor será remédio, que curará a cegueira dos cegos e a inconsciência dos inconscientes, para com o conhecimento verdadeiro. Bem-aventurados os racionais e seu fecundo labor em missão de paz e congraçamento, operando em bases terrenas e mostrando-se a plena luz solar dos materializados. Bem-aventurados estes homens, perfeitas energias do consciente supremo, cuja pureza não fará pairar nenhuma dúvida sobre o resgate das sementes deformadas, pois é chegado o tempo de curar a lesão responsável pela amnésia e a inconsciência dos entes para com sua base de origem. A origem chama, e as mentes serão como radares captando os chamados de sua base, operando os controles da consciência, até que o estado letárgico passe ao estado pleno e vivo, lapidando as arestas das incongruências, recebendo a orientação de como preparar a viagem através do cosmos para o seu verdadeiro e indescritível mundo racional. Bem-aventurado é o comando da base terrena, pois é a energia que vibra em todos os canais, focalizando vigilante as células racionais, que se multiplicam ao seu redor a cada fração de tempo terreno. Bem-aventurado é o comando da base além cósmica, onde refugia a perfeição ascendente e o brilho das planuras do supermundo, onde a eternidade é um estado impalpável de graça, muito além de descrições, pois o supermundo não tem rotação e é vida independente de si mesma, não necessitando de sóis para suster a luz que emana racionalmente da vida que paira em si própria. Bem-aventurada a metamorfose fluídica que suavemente vem revestindo os aparelhos em operação, soerguendo-os do chão e os atrai como um imã magnético. Bem-aventurado aquele que os aparelhos chamam de Pai, numa reverência que denota a consciência de já muitos que sabem como ex-habitante do supermundo. Bem-aventurados os habitantes da planície racional, que deixaram seu estado de contemplação e empreenderam viagem para os baixos mundos, cobrando a volta dos irmãos. Indescritível e surpreendente será o dia da consciência total, quando todos os planetas forem tomados em sua forma natural e virem os entes, sua própria redoma material, inflar-se à aproximação da energia racional. E o consciente já agora sabe que não haverá choque ou luta, vencedores ou vencidos, invasores ou invadidos, pois não são invasores os corpos de energia que cruzam os radares eletrônicos da aeroespacial terrestre, assustando os leigos da cultura cósmica e tornando-os receosos. Bem-aventurado seja todo aquele ente dos baixos mundos que não esmorecer perante o peso da lapidação, que aumentará conforme a consciência, elevando contas no rosário das vidas. Pois bem-aventurado será também aquele que, conscientizado e não consciente, sofrer o corte da lapidação e seguir avante sem lamuriar os reveses. Empreendei, pois o eu no sentido de operar somente em ondas racionais, e não haverá necessidade de lamentar os horrores que tanto temem. Trazei consciente que os lamentos são vibrações do campo magnético e que somente o fluido racional mentalizado é que curará as consequências funestas de lamúrias proferidas e que induzirá o ente ao equilíbrio do raciocínio. Pois está visto que o livre pensador é como um radar avariado que só capta intempéries e nulidades que negativam a própria vida, induzindo-o à lapidação, que por vezes poderá ser cruel, embora absolutamente necessária, tão necessária quanto o unguento que queima a ferida.
E os tempos ainda são de amenidades para muitos, quando já são de atrocidades para outros. Os mesmos inconscientes em fase de liquidação e os mesmos que buscam a imunização são aqueles que um dia planificavam-se racionalmente como seres puros e de ascendente harmonia e perfeição. Contudo, as eternidades pelas quais os entes dos baixos mundos passaram nunca deixaram de ser lapidação para o retorno, mesmo quando amparados pela fase que agora cede lugar à fase de aparelhos racionais. No final da evolução, não poderá uma só semente jazer sem imunização, e hoje a mente inconsciente, que recusa ou não atende os apelos de sua origem, ou não se aparelha racionalmente, será pequeno demais como ente vivo, perante as ufanidades de uma natureza que se encarregará de mostrar a inutilidade de um pequeno ser subdesenvolvido, lutar contra o poderio do universo, que certamente o embargará, tão inútil quanto a formiga fazer frente ao elefante. Abrem-se as portas racionais, bem-aventurados e bem-vindos à amplitude do absoluto, fazendo vibrar nos últimos dias a mensagem da última verdade. Buscai, racionais, as sementes que se esquartejaram pelo espaço e preparai a odisseia do retorno, pois o tempo é hoje.